Paz do Senhor, hoje vamos estar respondendo uma das perguntas que tivemos lá no Telegram. Uma das professoras perguntou como trabalhar a vingança, como que nós podemos trabalhar a vingança, algo que é muito comum. Às vezes as crianças nem sabem discernir que estão se vingando, mas tem aquele sentimento de fazer algo semelhante para a pessoa que fez algo errado com ela. Se a criança puxou o cabelo dela, obviamente ela vai tentar puxar o cabelo da outra criança. Se a criança deu um soco ou empurrou, ela vai esperar uma oportunidade para que ela também possa fazer o mesmo com aquela criança. Então, existe às vezes o desejo de vingança. Nós estamos falando de crianças maiores, que têm uma compreensão maior de suas atitudes, que já pensam corretamente o que elas vão fazer, como vão fazer. Então, nós estamos falando dessas crianças. As crianças menores, elas já têm vamos dizer, uma reação mais rápida, né? Mais breve. Bateu, elas batem, mordeu, elas mordem. Outras não, outras são mordidas e ficam ali chorando, mas não esboçam reação, só choram e logo aquilo ali passou, elas voltam para brincar. E são crianças menores, né? As crianças menores sempre tem aquela mais agressiva e tem aquela mais tranquila, que ela não vai oferecer uma vingança, né? Eu vou me vingar. Ela na hora fica triste, olha para outra criança, chora. É um sentimento de tristeza, quase de decepção, mas não de vingança, não de raiva, não de ódio, de que eu vou me vingar de você, nunca mais eu vou olhar para você. Então a criança menor, ela já não tem esse tipo de atitude. Agora, conforme ela for crescendo, ela vai desenvolver já um desejo de vingança, né? Já elas marcam aquelas pessoas que fizeram algo errado, aquelas pessoas que gritaram com ela. Então, conforme ela for crescendo, então ela já procura uma estratégia de vingança. Como que eu vou me vingar, né? Como que eu posso revidar? Não seria nem a palavra vingança, mas revidar, devolver novamente aquilo que essa pessoa fez. Então, coisas que nós não gostamos, né? Então, nós vamos nos vingar, vamos tentar fazer que essa pessoa passe por algo semelhante. Se eu fui humilhado, eu vou tentar humilhar essa pessoa também. Então, esses são, né, sentimentos, situações que podem acontecer entre as nossas crianças ali já entrando para a pré-adolescência. E é muito importante ser trabalhado desde cedo o cuidado, o amor, né, o não revidar. Então, eu passei para ela Romanos 12:19, ali onde diz que a vingança pertence ao Senhor. Isso a gente sente, nós temos sentimentos, emoções, nós temos o direito de sentir tristeza pelas atitudes do próximo, quando nos ferem, quando nos agridem. Não vamos dizer que não vamos sentir, todos nós sentimos, nós temos sentimentos. Então, não somos imunes a sentir, porque eu sou cristão, eu não vou sentir tristeza, não vou sentir raiva. É normal, você está sendo agredido, você está sendo ofendido, não tem como não sentir raiva na hora. Como que essa pessoa vai me dizer isso? Então, são sentimentos normais, mas que devem ser trabalhados no sentido de não ter uma atitude de querer fazer pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios meios, pelas suas próprias palavras, pelas suas próprias atitudes, cometer ou fazer o trabalho que pertence a Deus, que é a vingança. Não nos pertence, né? Deus sabe o tempo de tratar com aquela pessoa. Não é nem uma vingança de aquela questão, deixa que a mão de Deus vai te tocar, que você vai... Isso a gente não deve ensinar para as crianças, né? Coloca eles nas mãos de Deus, que logo Deus mata, Deus faz isso. Isso não se pode fazer, não é isso. Deus não tem, vamos dizer, o agrado, né, na morte do ímpio ou de uma pessoa que está num caminho errado. As pessoas dizem às vezes que nós somos jogadores, esses evangélicos jogam praga para as pessoas, porque as pessoas fazem isso, né? Vou te colocar na mão de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Isso não é atitude de cristão, nós não podemos fazer isso. Nós temos que crer
que se realmente nós não fizemos algo errado, que ofendeu aquela pessoa a ponto que ela venha nos ofender, nós temos que crer na nossa inocência, naquilo que nós não cometemos contra essa pessoa e pedir a Deus, Senhor, trabalha na vida dela. Essa é a forma diferente. Trabalha na vida dela, modifica a vida dela, conscientiza essa pessoa de que ela está tendo uma atitude errada, que ela venha a ser modificada. Por isso que diz a palavra em Romanos, se ele te pedir pão, dá-lhe de comer. Ou seja, nós temos que pensar que essa pessoa pode modificar, ela pode vir a ser uma pessoa diferente, a se estruturar, a ter um conhecimento de que sua atitude não está sendo boa para conosco. Então, eu expliquei, no caso, passei esse versículo para ela, né, esse capítulo aí de Romanos e alguns versículos, esse versículo especial, 19, e ela também fez, claro, ela já estava fazendo seus estudos, demorei um pouco para responder, e ela fez ali, então, vários outros versículos que quem desejar receber aí os versículos que a irmã usou e as dinâmicas que ela usou, pode entrar em contato conosco que nós vamos estar passando para vocês tudo o que ela fez, certo? Todos os versículos que ela usou. E então eu também complementei, né, no caso, que eu, no caso, faria, além das dinâmicas que ela fez, que foi muito boa, porque daí ela fez uma interação com eles mesmos ali, para que eles vissem, olhassem e eles comentassem, falassem também sobre a atitude errada. É bom que eles visualizem qual foi a atitude errada, quem fez o errado, quem estava certo, né? Que eles julguem ali para ver quem realmente, que eles vejam situações que às vezes acontecem com eles e eles não percebem. E houve aquele, eu já faria isso, já faria aquilo, que já faria a sua própria vingança, já tinha ali na ponta da agulha, como nós falamos, o que realmente essa pessoa faria, como ela faria, né? Eu faria isso, eu daria um soco, não, comigo não ia dar certo, né? Já daria um chute, então, N reações diante das ações. Então, isso é importante, fazer essa dinâmica primeiro, para criar situações ali. Ela dramatizou, ela fez como uma dramatização para que eles pudessem visualizar, né, ter ali uma noção do certo e errado e de quem estava sendo errado ali e como teria que ser a atitude daquele que deveria fazer a vingança, né, deveria se vingar daquela outra pessoa. Então foi muito legal o trabalho que ela fez. E sempre nós devemos complementar, né? Depois que você mostra uma situação, que você leva eles à reflexão de realmente o que é a vingança, né? Como que podemos ter as nossas atitudes diferenciadas diante de uma afronta dessa natureza, né? Detalhes, coisas que acontecem durante a vida, na escola, na rua, na igreja, em casa, né? Situações peculiares que às vezes despertam esse desejo, não, agora deixa. Também programas, né, que levam as crianças, fulano, a gente assiste alguns programas às vezes para ter uma ideia e geralmente existe ali uma vingança, né? Sempre, fulano colocou tal coisa lá na minha mochila. Vamos dar um exemplo, colocou alguma coisa na minha mochila. Então aquela criança, ela cria uma estratégia para ir lá e colocar algo dentro do sapato do outro, algo, está se vingando de uma certa forma da humilhação que passou. Então são pequenas coisas que levam depois a maiores vinganças, né? Então, aos poucos, a pessoa nunca pode perder, ela nunca pode ficar para trás, né? Ela nunca pode ficar assim, fez isso, eu vou fazer pior, eu vou fazer maior, e o outro faz maior, e assim vai crescendo. E a Bíblia diz que um abismo traz outro abismo, né? Não havendo a revidação, não havendo discussão, a intriga, né? A situação, ela acalma. Então, nós devemos também ensinar, moldar o caráter, né? Para que não haja, assim, tantos temperamentos violentos, né? Ao extremo de não ter, assim, um controle, né? Os sanguíneos, né?
de não ter aí, de ter um combustível para que cada vez fique estourem, né? Para que venham aí a sua personalidade a aflorar cada vez mais, sem controle. Lembrem-se, as personalidades, elas existem, mas o controle é essencial. E o controle que nós cremos é sob o domínio do Espírito Santo, aquele que controla os nossos temperamentos, né? Nós somos moldados, nós queremos ser parecido com Jesus Cristo, nós queremos ter atitudes diferenciadas. Então, depois de tudo isso, eu mostraria a Débora, uma menina que tem aqui no seu coração a palavra guardada. A Bíblia diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá o Salmo 119, ali tem um lindo verso, né? Lá no Salmo de número 119, esse lindo verso quando diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque quando nós temos atitudes de vingança, com certeza nós não estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, nós vamos procurar lá no nosso interior, do nosso caráter, da nossa personalidade, nós, acima de tudo, nós vamos colocar as verdades da palavra de Deus. Nós vamos colocar o que é essencial. Essa menina, ela tem Jesus no coração e Jesus ensinou ela a amar a todos. Então, tá dentro do coraçãozinho dela. Não tem como retirar, né? Ela vai rebuscar lá dentro dela o que ela aprendeu. A menina puxou o cabelo dela. Ai, que dor, doeu. Ai, que menina. O que eu posso fazer para essa menina? Olha o que ela fez comigo. Ah, mas ela tem lá dentro do seu coração que Jesus me ensinou a amar a todos. Eu não posso me vingar. Eu vou tentar conversar com essa menina para que ela não tenha essas atitudes. Ela tem dentro do seu coração gratidão a Deus pela sua salvação, por lhe ensinar a ter o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida. Ser dominado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida é isso, é dar lugar às coisas de Deus. Nós podemos escolher, por isso que Deus nos criou com livre arbítrio. Sabem o que é o livre arbítrio? Ou seja, você tem o poder de decisão. Deus não vai vir e te chacoalhar e dizer: você não pode decidir isso. Deus não vai fazer isso. Deus, de maneira alguma, você vai decidir o que você quer fazer. Você vai decidir. Por isso que nós precisamos estar controlados pelo Espírito Santo. Nós vamos respirar fundo, porque todos nós vamos ficar tristes, todos nós vamos ficar brabos, todos nós vamos ficar: mas essa menina, esse menino, nós vamos ficar assim, mas nós vamos respirar fundo, vamos parar e pensar o que Jesus faria, o que Jesus faria. Então, o importante é essa pausa, é o pensar, é o raciocinar e ter atitudes coerentes para quem guarda a palavra de Deus no seu coração. Então, ele não se vinga, ele tem amor. Olha só, nossa personagem Débora, que nos acompanha aí há muitos anos, ela tem amor, ela tem testemunho, ela dá testemunho de gratidão, de amor a Deus, de que ela guarda a palavra do Senhor. Olha que importante isso. Ela louva a Deus porque ela guarda a palavra do Senhor no seu coração. Ela tem o perdão de Deus. Deus perdoou os seus pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, olha só, quando Deus perdoa os nossos pecados, nós também aprendemos a perdoar. Mas quando nós não perdoamos, é porque nós não recebemos o perdão de Deus. Então nós não
podemos dizer que guardamos a palavra de Deus, porque às vezes são só palavras, só falamos, mas não vivemos verdadeiramente esse perdão. Então, se você sabe perdoar, é porque você foi perdoado. Então, isso também é um sinal de que você não é uma pessoa vingativa, de que você vai estar controlado pelo Espírito Santo de Deus. Essa menina, realmente, ela faz o seu devocional, ela lê a palavra de Deus e ela vive em oração. A Bíblia diz orai em todo tempo, mas também vigiai. Olha só, não é só oração e não vigia. Ora, mas qualquer coisinha já fica bravo, né? Fica bravo, vai lá, já bate. Se a criança bater, você já vai lá e bate também no outro. Se der um pontapé, você já vai com um soco. Mas o que é isso? Esse menino não ora, essa menina não ora, mas não vigia. Olha a importância de vigiar. Por isso que a Bíblia diz, orando em todo tempo e vigiando. Jesus muitas vezes disse, orai e vigiai para não entrares em tentação. Olha que importante o vigiar, o estar vigilantes. Então, além de tudo, eu preciso oração e vigilância para ser assim com o meu coração grande em agradecimento a Deus, estar sempre guardando a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus, para estar sempre, constantemente na presença de Deus. Então, eu espero que esse pequeno recurso tenha dado aí a orientação. Essa é a dica do dia para que vocês possam aí desenvolver com as crianças sobre a vingança. Precisam ser importantíssimo levar nossas crianças a terem atitudes diferenciadas. Por isso que nós temos aí, às vezes, pessoas descontroladas. Por quê? Porque não tiveram aí o controle do Espírito Santo. Vocês já ouviram falar, crianças, né? Quando diz assim, parece uma atitude irracional. Que atitude irracional? Essa pessoa parece um animal. Nem os animais fariam tal atitude, teriam tal atitude. Por quê? Porque saiu da lógica, saiu do raciocínio lógico na sua atitude, foi além e feriu uma pessoa gravemente, fez algo terrível, uma briga de trânsito e tantas outras coisas. Por quê? Porque a vida, todos nós vamos nos deparar com momentos de dificuldades, de afrontas, de brigas, né, que vão estar ali querendo nos envolver, mas nós vamos nos posicionar como verdadeiros cristãos e lembrando que a vingança, ela não nos pertence. A nós nos resta mostrar o nosso coração cheio de amor e demonstrar diante de nossas atitudes que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Que Deus continue abençoando. Muito obrigada à nossa irmã lá do Telegram, que compartilhou conosco o que ela aplicou. Também passamos alguma ideia, mas ela já tinha tudo preparadinho e ela compartilhou conosco. E nós então estamos aqui reforçando como ampliaríamos. Ou seja, para a criança ter um coração assim, que realmente guarda a palavra de Deus, ela deve, em primeiro lugar, aprender que ela precisa de salvação em Jesus Cristo. Ela precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela precisa realmente dar o fruto do Espírito Santo de Deus. Realmente ela precisa ter um encontro com Deus através de Jesus para que ela possa compreender o que diz a palavra de Deus sobre vingança. Demais, fiquem todos na paz do Senhor e muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso canal. Não esqueçam de deixar o seu like, de também deixar aqui o seu comentário abaixo. Se você tem um tema que você às vezes está em dúvida ou não sabe como vai desenvolver esse tema, pode deixar aqui nos comentários ou
nos procure no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, procure aqui embaixo, Chef Fati, qual é o Telegram, qual é o WhatsApp que nós vamos estar passando para vocês, e vocês podem estar lá nos nossos grupos, tirando as suas dúvidas para o Ministério Infantil, Escola Bíblica Dominical, culto, evangelismo, qual for a área aí que vocês estiverem, nós estamos aqui para dar apoio ao seu trabalho, tá bom? Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor e muito obrigada pela sua atenção.